Fala galera, beleza? Tudo bem? Esse é o canal Portal da Filosofia. Em 2021 eu vou começar a vincular mais vídeos por aqui. Se você quiser alguma coisa interessante também sobre filosofia, que eu, o professor Guto, produzo no Instagram, eu tenho um Instagram chamado GutoFilo, @GutoFilo, vai ficar aqui embaixo, para que você possa dar uma olhada também em conteúdos de filosofia. Muito embora esse ano de 2021, o objetivo primordial é trazer esses vídeos aqui para o YouTube, para trabalhar não somente com assuntos referentes ao UEL, que é o vestibular da minha casa, que é o vestibular de onde eu trabalho, que é Londrina, no Paraná, mas também trazer assuntos referentes ao Enem, trazer assuntos referentes à filosofia de maneira geral, para quem se interessa sim pelo vestibular, mas para quem também não se interessa especificamente pelo vestibular, mas se interessa por assuntos de filosofia. Então, nesse ano, o objetivo é crescer o volume de conteúdo do canal, justamente para trazer assuntos como justiça, liberdade, ética, política, corrupção, fake news, coisas que estão trabalhadas de maneira geral aí na mídia, mas são trabalhadas aqui de maneira um pouquinho mais filosófica. Para o vídeo de hoje, o objetivo central é trabalhar de maneira básica, de maneira introdutória, dois conceitos referentes à ética, que são éticas teleológicas e éticas deontológicas, certo? O que são éticas teleológicas e éticas deontológicas e por que a gente vai trabalhar esses dois conceitos juntos aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que a gente está trabalhando com um eixo, com um problema, com um tema central maior da ética, e a ética se refere à ação humana, né? Se refere à capacidade de ação e de escolha dos seres humanos. Então esse é o nosso tema geral. E nosso tema específico é a diferença entre éticas deontológicas e teleológicas. Para trabalhar esse tema, para trabalhar essa diferenciação, é importante definir o que é teleologia e o que é deontologia, mas ressaltar que a gente está trabalhando especificamente na questão da ética. Por quê? Porque teleologia, telos significa fim, e logia significa estudo, logos, razão, ou seja, é a explicação lógica, racional, acerca dos fins das coisas. Então, se teleologia é a explicação acerca dos fins das coisas, eu posso presumir que teleologia não se refere só à ética. Pode se referir, por exemplo, a outras áreas do estudo da filosofia, a outras áreas humanas. É possível ter uma política teleológica? É possível ter uma física teleológica? Uma metafísica teleológica? É possível. O Aristóteles, por exemplo, é o principal representante de uma metafísica que estuda a finalidade, os desígnios, para onde vai as coisas. Na teoria, por exemplo, do ato e potência, o Aristóteles está querendo dizer que tudo é ato e potência e ele está criando uma teoria teleológica. Mas o Aristóteles, não somente criador de uma teoria teleológica na metafísica, é criador também de uma teoria teleológica na ética. A ética aristotélica é uma ética teleológica. O Aristóteles é o principal representante da ética teleológica, porque o Aristóteles ele define a vida do ser humano como uma constante busca, né, que tem as ações éticas como meio para uma finalidade suprema, um fim supremo, aquilo que ele chama de bem supremo, que é a felicidade. Então, para Aristóteles, todas as ações humanas visam um fim. E o fim supremo, o fim maior da vida humana, nada mais é do que a felicidade. Sendo a felicidade o fim supremo da vida humana, nós temos aí então uma ética que busca essa felicidade e, portanto, é uma ética que a gente costuma chamar de ética teleológica. Obviamente, depois do Aristóteles, vamos lembrar que o Aristóteles é um autor grego antigo, antes de Cristo. O Aristóteles ele é o criador, ele é o cara que impulsiona essa discussão e depois, posteriormente, surgem outras correntes éticas que abraçam a ideia de buscar uma finalidade, portanto são éticas teleológicas, como o utilitarismo, por exemplo, mas essa é uma discussão para outro momento. As éticas deontológicas, elas são éticas de matriz kantiana, muito embora não tenha sido Kant o cara que utilizou primeiramente a palavra deontologia, mas a ética deontológica ela tem uma matriz kantiana, por quê? Porque deontologia significa deon, significa dever. Logia significa logos, razão, estudo, ou seja, é o estudo do dever. E o cara que conceituou
primeiramente a noção de dever, foi o Kant com essa ética deontológica. Muito embora na Idade Média já tenha um embrião de desenvolvimento de uma ética deontológica, o principal representante é o Kant, porque ele trabalha uma ética em oposição à ética aristotélica. Ele trabalha com uma ética do quê? Do princípio. Ou seja, se no Aristóteles a gente tinha, se na teleologia a gente tinha uma ética da finalidade, da felicidade, agora nós temos uma ética que não é subalterna a nenhum resultado, e sim somente a princípios. Então a ética deontológica ela é uma ética que a gente pode chamar de ética de princípio, porque ela não visa, ela não se baseia em nenhuma finalidade, tão somente em princípios. Vamos pensar numa ação para problematizar a diferença entre ética teleológica, que é da finalidade, e ética deontológica, que são éticas do princípio, ou dos princípios, certo? Vamos pensar que existe um senhor que está com uma doença terminal, vai ter poucos meses de vida, e a família resolveu não contar o que ele tem para preservá-lo mentalmente e tudo mais. E esse senhor vem até você e pergunta o que ele tem. Se a gente pensar numa ética teleológica, talvez eu não contasse para esse senhor em prol da felicidade minha, dos familiares, ou mesmo a felicidade dele pela ignorância da doença terminal que ele tem. De outro modo, talvez, se eu pensasse num princípio que pudesse valer em todos os casos de maneira irrestrita e incondicional, talvez, muito embora a família não contasse para esse senhor, eu me sentisse, quanto ao princípio, na necessidade, impulsionado a contar para ele. Tal é a divergência entre éticas teleológicas e éticas deontológicas. Para finalizar, éticas teleológicas são éticas que são voltadas mais à finalidade, aos fins. Ética aristotélica, principal representante de uma ética teleológica, o fim supremo da vida humana é a felicidade, enquanto a ética kantiana, por exemplo, é uma ética deontológica, porque se refere muito mais a princípios do que aos resultados que essas ações podem gerar. Valeu para vocês, um beijo, um abraço, até mais.